Olá, tudo bem? Estou passando aqui de maneira rápida, sucinta, para ser objetivo com você. Cabeça Deus deu para pensar e você sabe muito bem disso, é o meu lema. Então vamos pensar um pouquinho de maneira rápida, clara e sucinta e tirarmos uma lição muito proveitosa dessa pandemia que estamos passando. Algumas pessoas estão sendo privilegiadas nessa pandemia. Por que eu digo privilegiados? Porque não estão sentindo absolutamente nenhum tipo de dificuldade. Quem são essas pessoas? Você deve se perguntar. São os ricos, pessoas bem abastadas, com poder aquisitivo alto, estão tranquilos. Para eles a vida segue normalmente. Quem é outra classe privilegiada? Os servidores públicos, graças ao bom Deus, têm o seu salário tranquilo, sem nenhuma diminuição pública, sem nenhuma diminuição por ser funcionário público e, além do mais, ainda estão de férias em casa. Graças a Deus por isso. Mas, embora esses privilegiados, nós louvamos a Deus pela vida deles, e nenhum problema tem em ter esse privilégio, né? Amém que eles têm essas condições. Há um grupo que tem padecido bastante na atual pandemia. Essa dificuldade tem levado a muito sofrimento. Para você ter uma ideia, os autônomos, os empreendedores, os diaristas, os motoristas de aplicativos estão sofrendo barbaramente. Por quê? Porque eles ganham por dia, ganham por produção ou por hora. E são 30 dias que o país já está parado. Para essas pessoas, estão passando por grande dificuldade, você pode perceber. Só para você ter uma ideia, esse final de semana nós auxiliamos na entrega de 70 cestas básicas. E na maioria delas, há queixas de pagamento de água, de luz e até de aluguel. Algumas nós podemos ajudar. Mas você percebe a dificuldade. Nesse momento, a igreja tem auxiliado da maneira que dá. Pastores, anciões têm se empenhado para ajudar as pessoas com cestas básicas e outras necessidades que são mais fáceis de ser resolvidas e estão sendo atendidas. Mas aonde eu quero chegar com essa indagação? É que você que é autônomo, você que é empreendedor, deve ter percebido já o quão importante é a reserva de emergência. Reserva essa que nós, quando passamos na sua igreja, falamos sobre isso, até citando a Bíblia na história de José, na ocasião daquele sonho, lembra do sonho das vacas gordas, das vacas magras, aonde Deus orientou a guardar 20% de tudo que havia se plantado no Egito, para que houvesse condições de sustento para o povo e para os animais e para toda a terra durante os 7 anos de fome que viriam? Pois é, reserva de emergência. Eu preguei sobre isso, falei sobre isso, tenho livro escrito sobre isso, e eu quero chamar a sua atenção. Porque se você, nessa pandemia, 30 dias parado, tem uma reserva de emergência, você sabe o quanto isso tem sido abençoador na sua vida. Afinal de contas, você ter a reserva de 3, 4, 5, 6 meses faz muita diferença no momento em que o país está parado, onde você dependia de um trabalho autônomo ou empreendedorismo e agora você vê tudo fechado. Reserva de emergência não te deixou desesperado, nem angustiado, porque sabiamente você seguiu a orientação bíblica e do Espírito de profecia e guardou, tem uma reserva de emergência. Mas para você que não fez uma reserva de emergência, essa situação também está te ensinando uma amarga lição. Se pudesse ter guardado 20%, segundo a recomendação bíblica, você estaria numa situação melhor, confortável. Aqui eu tenho um apelo para fazer para você. Se você tem guardado, tendo sempre buscado ter uma reserva de emergência, continue fazendo isso. Nunca precisamos, por tantos anos, nunca isso bateu nossa porta, chamando essa necessidade. Mas eis que a pandemia chegou e você percebeu o quanto isso foi solucionador para a sua vida. E para você que não fez e não faz reserva de emergência, eu tenho uma boa notícia. Pela graça do bom Deus, isso vai passar. Com certeza isso vai passar. E quando passar, eu quero apelar ao teu coração. Seja fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, mas busque também ter uma reserva de emergência. Busque também a cada mês guardar, pequeno que seja o valor, numa situação dessa que percebemos que o pouco que temos guardado é suficiente para o sustento de mês a mês. Se você não guardou, outras soluções Deus provê. Amizades cristãs têm de monte, pessoas que podem auxiliar e estão auxiliando os seus irmãos que têm necessidade financeira. Além também da igreja, que insistentemente tem ajudado as pessoas e buscado as pessoas com real necessidade. Ou seja, dessa maneira Deus busca sustentar a todos. Eu posso falar com conhecimento de causa,
porque por esses meios é que estou sendo sustentado nesse período de pandemia. Mês de março todinho não tive agenda alguma, mês de abril todinho não tive agenda alguma. E não sei se vai abrir o país em maio, em junho, em julho, não temos planos disso. E por esses meios, Deus tem me sustentado. Por esses requisitos que tenho te passado, é o meio que Deus tem usado para sustentar a mim e a minha família. E eu louvo a Deus por isso. Por isso eu me sinto tranquilo em apelar ao seu coração. Sempre mantenha uma reserva de emergência de 3 a 6 meses, para que situações como essas não possam trazer tanta angústia ao seu coração por ter seguido as orientações divinas. Uma outra questão importante que eu observei é que as pessoas que não têm o hábito de contrair dívidas e de estar com dívidas estão numa situação bem tranquila nesse momento. Por quê? Porque não tem desespero, porque tem dívida, tem que pagar fulano, tem que falar Beltrano, tem que pagar cartão de crédito, tem que pagar isso. Porque já mantinha uma vida com tranquilidade financeira, comprando quando tem apenas, quando não tem espera, pacientemente, junta o dinheiro, faz a aquisição. Essas pessoas não estão desesperadas porque não devem para tanta gente. Mas nesses conhecimentos que eu tive de final de semana, entregando cestas básicas às pessoas, eu vi que a maioria das pessoas estavam em desespero, porque estavam endividadas e agora, com o país parado, não tinha como efetuar pagamento. Com isso, eu tenho 2 apelos para fazer para você. Fuja de dívidas. O Espírito de Profecia nos aconselha a fugir de dívidas como se fosse de uma cobra. Fuja. Isso é embaraço, é um laço do inimigo para nos tirar a paz nesses momentos angustiosos de pandemia. E tem uma reserva de emergência, porque quem não tem está vivendo de favores, está numa situação bastante angustiada, sem ter perspectiva de quando o país abre. Minha orientação é para que você siga a palavra do Senhor. Deus é muito sábio para errar. Deus sempre dá bons conselhos aos seus filhos e todos aqueles que escutam as suas orientações não padecem tanta dificuldade. Siga esse conselho. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.